Hello, hello, queridinhos! Sejam bem-vindos a mais um episódio de Queer Box, onde entrevistaremos ilustríssimos convidados. É isso mesmo. Aqui em Queer Box, a gente vai sair da caixinha, a gente vai tomar bons drinks também fora delas. E se a gente quiser, a gente pode voltar sim para elas, se acreditarmos que elas são lugares seguros. Mas o mais importante é que em Queer Box, as caixinhas são mutáveis, transformadoras, tá, queridinhas? Elas são inimagináveis, sem fronteiras, tá bom? E hoje eu trouxe uma pessoa, gente, assim, além de tudo, né? Além de ser escritor, palestrante, creator, ele tem um olhar, assim, tão singelo, tão generoso, tão bonito e pessoalmente é ainda mais, queridinhas. Espero que vocês consigam observar e contemplar aí da câmera, tá bom, queridinha? Do lado de lá. Porque eu daqui tenho o privilégio de estar pessoalmente com ele. Seja muito bem-vindo ao Queer Box, Samuel Gomes! Ai, muito obrigado! Sério, quando eu assisti os vídeos eu falei, gente, que olhar! Ai, um olhar assim pacífico, eu fiquei até mais calma olhando. Ai, que bom. Aí, gente, olha o olhar aí. Ah lá, fica até tímido aquela. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado que você. projeto incrível e que receptividade, assim. Tô muito feliz e que mais e mais vozes ganhem espaço nesse Brasil, porque a gente precisa muito que projetos como esse ganhem o mundo, sabe? A gente precisa. Ai, que incrível. Agora, introduce yourself, aquela, pra sua câmera que tá ali. Fala um pouquinho de você rapidamente. Bom, eu sou Samuel Gomes, pode me chamar de Samuca, sou um criador de conteúdo e dono do maior acervo de histórias LGBTQIAPN+, do Brasil, do mundo, segundo o Google e YouTube, Guarina Armário. Também sou apresentador e criador do podcast Closes e Corres, que fala sobre a ascensão e também o lugar de pessoas pretas no mercado de trabalho. Sou creator, sou professor, sou escritor, do livro Guarina Armário também, e o mais recente foi minha participação no livro do Leandro Carnal, livro Preconceito, que eu dou uma pitadinha ali sobre o que é preconceito na minha visão. E é isso, estou fazendo muita coisa aí pela internet, apresentando, sendo mestre de cerimônia, criando conteúdo, vídeo, e é isso. Chique. E agora a gente vai saber um pouco mais sobre a intimidade de Samuel Gomes, né? E assim, a gente tem uma caixinha física também, tá? Lindíssima caixinha, por sinal. Bonita, né? Rica, né? Ó, fofa. Porque a gente às vezes esquece dos temas. Eu esqueço às vezes os meus próprios temas, porque a gente tá tão assim empolgada com a história, porque a ideia é essa, se conectar mesmo com a pessoa, para que outras pessoas aí de fora se conectem também com o Samuel. E para começar, queridinha, vamos lá. Ó, tem outra coisa dentro. A gente começa sempre com o Queer Infância, queridinha. Cadê os sons de choro, aquela de bebezinhos? A gente começa com o Queer Infância porque é a parte mais difícil das nossas vidas queers, né? Porque a gente não se entende queer lá. Ainda mais a gente que vem de outras gerações, né? Nós temos a geração Z, que tá muito mais, tem muita mais discussão sobre o assunto. Mas me conta, eu sempre começo o Queer Infância tentando remontar imagens que mais te atravessam quando a gente fala de infância, do Samuel lá na infância. Bom, eu acho que você trazendo essa ideia de imagem, né, enquanto você estava falando em infância, né, veio muita a minha infância dentro do quintal da minha avó, então vou explicar mais ou menos o contexto. Eu sou filho de pais pretos, né, pretos retintos, que moravam na periferia, que se conheceram através de uma igreja evangélica, e aí eu costumo dizer que esse contato deles e esse afeto que eles dedicaram um ao outro foi para uma proteção e também para fazer parte de algo que, imagina vocês existir na mesma época que eles existiam, onde questões de discussões raciais não eram tomadas. Então, imagina ser um homem e uma mulher preta, retinta da periferia, você vai e deseja ser aceito, então a noção de pertencimento veio através da religião. A partir disso, né, eles se conheceram, casaram muito rapidamente, foram morar numa periferia ali de São Paulo. Que lugar? Na época que eles casaram, eles foram morar Vila Missionária, meio que sentido ali pro autódromo e tal. E nessa época, né, bem no comecinho, minha mãe já logo engravidou nos 3 primeiros meses, assim, de casamento. E pouco tempo depois, meu pai trabalhava fora, minha mãe também. E uma vez minha mãe chegou mais cedo em casa, né, do trabalho que ela sempre trabalhou em casa de família, né, arrumando e tal.
todos os presentes que eles tinham ganhado do casamento havia sido roubado porque a casa tinha sido invadida. Então, eles já tinham uma vivência muito pobre, morando numa periferia muito violenta. E aí, minha mãe grávida, eles decidem morar de favor na casa da minha avó, na sala da casa da minha avó. Dentro desse contexto, minha irmã nasce. Um ano depois, um pouco mais de um ano depois, eu nasço também, mas aí eu já estou morando também, meus pais já estão morando numa casa feita de madeira, num quintalzão que tinham outros parentes ali dentro também. Então, é desse contexto de violência e falta de alguns acessos que eu vivo naqueles primeiros anos iniciais, mas por meu pai trabalhar na época como autônomo, em um dos trabalhos dele, ele pôde ter a possibilidade, isso eu e minha irmã um pouco mais crescida, assim, ainda criança, né, com uns 5, 6 anos, nos primeiros anos do ensino, a gente tem a possibilidade de estudar numa escola particular católica. Só que aí imagina os dois universos completamente diferentes. Criado por uma família evangélica que ia na igreja praticamente de domingo a domingo, que não podia ter televisão em casa. A televisão só foi entrar na minha casa com 7 anos de idade, de tanto insistir porque eu queria assistir novela. Sério? Você queria ver novela? Tinha alguma que você sabia, você ouvia, que queria assistir? Ó, pra falar a verdade, eu lembro de uma que foi quando a TV realmente estava na minha casa, que foi uma das primeiras novelas que eu assisti, que foi Chica da Silva. Olha que incrível! Gente, foi fantástico pra mim assistir aquela novela, porque eu já não tinha acesso à televisão, mas ter acesso à televisão através dessa novela e ver, por exemplo, uma mulher negra que se colocou dentro da sua época e foi uma rainha fora de África, bem na diáspora, assim, mesmo que eu não fizesse ideia do que seria toda essa questão racial, foi muito importante, né? Aí depois tem todas as discussões das pessoas pretas na TV dentro daquele contexto. Mas foi uma infância que foi divertida, porque eu estava num quintal com vários primos, então eu brincava muito, mas foi uma infância também de muitos questionamentos. Imagina que na escola particular, eu e minha irmã éramos os únicos negros da escola inteira. E tinha muita gente? Tinha muita gente. Tem uma foto que mostra, né? Tem até uma foto que eu apresento nas palestras, dos meus amiguinhos em volta, e não tem como não dizer que eu era o único negro. Eu lembro que na terceira série, né? Meu pai perde esse emprego que ele tinha, a gente muda para uma escola pública. E na escola pública, eu vi, não que eu não visse antes, né, mas na escola era muito difícil de eu ver outras pessoas pretas. No quintal que eu morava era mais fácil porque eram meus primos e na região que eu residia. Mas na escola pública, na escola, foi quando eu fui ver outras pessoas de outras tonalidades e tal. E se eu me sentia diferente na minha infância ali, por ser uma pessoa preta, uma criança preta na escola privada, na escola pública eu comecei a perceber também que existia algo diferente de mim que não era só relacionado ao tom da minha pele, mas sim aos afetos que eu tinha, porque eu voltava muitas vezes em casa, as tios diziam, as namoradinhas e tal, e não tinha isso na minha cabeça. Tinha um afeto muito grande pelos meus amiguinhos. Só que, somado ao que eu via na igreja, o que eu vivenciava dentro de casa, e como que era a representação de pessoas gays na TV, eu tinha muito medo desse sentimento que eu tinha, então eu não falava. Tinha uma coisa também que eu falava assim, se eu falar a palavra gay, homossexual, se eu falasse que eu era um viado, poderia se tornar verdade. Então eu não falava com medo disso se tornar uma realidade. Essa era tipo uma crença, assim. Era uma crença minha, mas... E até porque, por mais que... É isso, né? Uma criança viada, por mais que você não fale, as pessoas vão te apontar, vão te olhar. Eu não podia ter meus cabelos crescidos, não podia usar black, não podia usar nada, então usava cabelo raspado. E nessa época, quem era que fazia sucesso na TV, que era preto, Vera Verão. Então, por mais que hoje eu tenha uma reverência muito grande por Jorge Lafon, na época, né, na minha adolescência, ainda ali, nos primeiros anos da adolescência, eu não queria ser chamado de Vera Verão. Porque se eu não falava pra ninguém, como é que as pessoas conseguiam ver que eu era gay? Que era uma criança queer? Como que, por mais que tinha esse desejo de não evidenciar, porque aí você se esconde atrás de uma igreja, muitas vezes, ou talvez até a igreja é o lugar que você procura
de afeto. Eu E ia até falar muitas isso. vezes é muito sofrimento, né? Eu até tenho uma história também com a igreja, né? E eu vejo que era um lugar para até chamar a atenção para mim, né? Eu sentia uma falta até de afetação por parte dos pais, né? Os pais eram muito brandos em opiniões, né? Eles não falavam nem, eu gosto ou não gosto. E a igreja era um lugar que tinha um impacto, né? Ah lá, como ele é um jovem zeloso, ó como ele é um jovem promissor, né? Então, É um varão de Deus, é um varão né? de Deus, né? Vigoroso, né? Você sente que essa diferenciação, ela acontecia em maior grau, assim, de ser ruim para você na escola particular, na pública, na igreja? Tem diferença ou não? Em quais níveis essa diferença acontece? Olha, tem muita, e é muito legal você falar sobre isso, porque eu já fiz essa análise antes, mas fazia muito tempo que eu não expressava a respeito, porque são universos diferentes e você acaba atuando, né? A gente é ator em todos esses lugares. A gente interpreta várias situações em vários lugares. No entanto que, isso jogando lá pra frente, mas depois eu trago de volta, uma das minhas primeiras manifestações de começar a falar sobre quem eu era e o que eu sentia foi através de um blog que no início se chamava Double Life, Dupla Vida, porque eu achava que eu tinha essa dupla vivência, né? Que eu era um dentro da igreja e que eu era o outro fora da igreja. Sim. E aí depois a gente começa a entender que sempre foi e eu sempre fui a mesma coisa e a mesma pessoa em todos os ambientes. Só que tinham ambientes que me aceitavam como eu sou de verdade e tinha ambientes que tinham uma cartilha na qual eu tinha que seguir que não respeitava a minha subjetividade, não respeitava a minha individualidade e que eu tinha que me moldar. Então, na escolinha, ainda na infância, ainda ali na escola particular, tinha essa diferenciação por eu ser uma das únicas pessoas pretas, mas como na infância a gente ainda tem todas essas inocências, não me pegou tanto enquanto eu estava lá. Sim. Quando eu vou para a escola pública, por mais que tivesse outras pessoas pretas ali, pardas, eu não tinha como esconder o tom da minha pele porque eu sou uma pessoa retinta. Então, xingamentos como macaco, como você é suja, era muito forte e isso acontecia comigo, acontecia com a minha irmã, acontecia com outros primos meus e outras pessoas pretas. Eu já presenciei, por exemplo, ainda a gente era uma criança, né? A gente ainda não tinha a noção ou definida a nossa ideia de sexualidade, mas um colega meu que hoje faz parte de um grupo de ballroom aqui de São Paulo, que foi escorraçado pela escola inteira, sendo chamado de viadinho, não sei o quê. Eu lembro dessa imagem, dele saindo do último andar da escola, correndo e tentando se esconder na sala do diretor. Nossa. E o diretor ainda culpabilizar ele. Então, é isso que eu queria falar, como que a própria... as pessoas que deveriam proteger... Não estão preparadas, né? Não estavam, né? Não estavam e eu desconfio que ainda não estejam preparadas. Sim. Mesmo, sabe? Porque não sabe lidar com essas questões e permite que tais violências aconteçam. Exato. Então, eu vivenciar isso ainda não tendo aceitado a minha sexualidade, só me colocava cada vez mais dentro do armário. Só me colocava cada vez mais com esses medos. Porque eu, na minha infância e adolescência, eu entendo da minha sexualidade, ou entendo assim, né? Sei que eu sou diferente de outros meninos com 6 anos de idade. Né, que é a minha memória mais antiga. E desde então... Como que você... porque hoje a gente tem uma forma de muito mais... um conhecimento muito mais elaborado sobre, né? Mas o que você consegue exprimir sobre aquele momento, né? Assim, sobre ser diferente? Porque eu falo muito que o ser diferente é posto pelo outro, né? Sim, porque sim. Por nós... não há diferença. A normalidade, ela é como se é. Então, como você sente isso? Como você vê essa primeira sensação? Eu, na época, vi com a normalidade que deveria existir dentro do contexto. Eu lembro de uma brincadeirinha que estava com meus amigos ali entre 6, 7, 8 anos de idade. Vamos brincar de ser adulto, de brincar de casinha, e não sei o quê. Eu vou trabalhar, eu vou voltar. E eram 4 meninos. E aí voltava do trabalho, eu vou cumprimentar, acabei de chegar em casa. E deu um selinho de
selinho só, mais nada, que era o que a gente tinha de contato, e mais nada. Isso veio pra mim num lugar de afeto, de cuidado, de carinho e na inocência. Só que quando eu chegava em casa, né, ou em outros contextos, quando tinha reunião de famílias e tal, a gente via o patriarcado, o machismo, os comentários que existiam em torno da sexualidade humana, por mais que eu não fosse o objeto ali de conversa, mas eu tinha outros primos mais velhos que eram LGBTs, que eram homens gays e que eram excluídos da família. Já tinha pessoas que... Já existia essa exclusão. Já, e ainda somada ao que eu vivenciava dentro da igreja, de visualizar e de presenciar pessoas que eram LGBTs sendo expulsas da igreja, sendo taxadas como ruins, demonizadas, ou quando voltava a frequentar, era olhada assim com... Torto, né? Torto, ou mesmo assim, nossa, vamos ter piedade, como se fosse uma coisa tipo, ai gente, ele cometeu a pior coisa que existia, sabe? E Sim. isso pesava. Então, naquele momento, era esse medo, e eu, durante muitos anos, desde a minha adolescência até aos 23 anos, que é quando eu realmente consigo me compreender e começar a me aceitar enquanto homem gay, que é quando eu de fato dou meu primeiro beijo, né, em alguém, eu orava todas as noites pedindo ou para não acordar com vida ou para acordar hétero. Porque eu tinha muito medo de perder o amor dos meus pais, de perder meus amigos. Porque olha esse contexto social, né? Se meus pais entram para a igreja por conta de pertencimento, eu permaneço na igreja por conta desse tal pertencimento Exato. que eles foram atrás. Sim. E somado ao fato de eu ser um homem gay, eu orava todas as noites e falava, Deus, quando eu comecei a entender também sobre as questões raciais, né, sobre o racismo que eu passava, pô, já não é fácil ser um homem negro nesse mundo. E ainda vim viado. Então, por que eu vim? Entendeu? Eu não quero sofrer, eu quero ser feliz como todo mundo é. Então, eu falava, então já que é tanto sofrimento, acaba logo com esse sofrimento. Você sente que existia uma diferença de tratamento entre os homens da família? Eu sempre digo que eu sentia falta do afeto masculino, né? Uhum. Do pai, do irmão, abraçar, se afetar. Muito. Então, você já percebia essa dificuldade de contato físico dentro da família também? Nossa, sim. Várias caixinhas que você tá abrindo aqui de lembranças. Isso é muito legal, porque teve uma situação que eu já, pré-adolescente, tava brincando com as minhas primas, a gente brincava muito de teatro e tal, enquanto os meninos lá ficavam empinando pipa, ou jogando videogame, ou às vezes jogando bola. E eu, de tanta insistência, eu aceitei jogar bola e fui chutar a bola sem saber ainda, não gostava de jogar futebol, e ralei meus dedos do pé no chão, assim, e comecei a chorar e tal. E aí meus primos começaram a me chamar de verão, de viadinho, que eu não aguentava, não sei o quê. E aí eu fui correndo pra casa dos meus pais, que era no mesmo quintal, falar o que tinha acontecido. E em vez de receber um afeto, um afago do meu pai, né, ele fala pra mim, por conta dos xingamentos, você não é homem não, aprende a se defender. Em vez de receber um abraço, eu recebi mais uma bronca, né? Então, não só somado a isso, mas as várias outras violências de ouvir de parentes da família do meu pai que não aceitaria ter um homem gay dentro da família e que sumiria com a pessoa. Tipo, várias violências, várias coisas que fez com que eu percebesse que meu pai não me abraçava, que meu pai não me devotava afeto, sabe? Por mais que ele tenha sido um pai muito presente, assim, na escola e em reuniões, diferente de outros pais pretos, eu ter tido uma família até bem estruturada, bem dentro da realidade da periferia preta, né? Pai, mãe dentro de casa, irmã, a gente estudando, ele indo ali na escola e tal, e pegando muito em cima por conta de estudo, eu não tive esse afeto. A igreja acabou se tornando esse lugar de acolhimento e por isso que eu ia de domingo a domingo à igreja, né? Então, tinha alguma relação, alguma pessoa que você até descobriu esse outro tipo de afeto mais físico, assim, de um outro homem na igreja ou não? Melhores amigos. Melhores amigos. Eu tive um melhor amigo na igreja, que foi meu primeiro amor, a primeira paixão ali, e que eu falo sobre ele no livro. E esse afeto que eu tive por ele foi o que
me salvou dentro daquele movimento que eu vivia. Era um amor tão grande que a gente se via praticamente todos os dias, estudava juntos e saía juntos. E eu tinha, no meu imaginário, eu criava situações, criava no imaginário situações e sonhos e desejos de, ai, como seria legal viver ao lado dessa pessoa, porque essa pessoa me trata bem e cuida de mim. Que é o afeto de um outro homem que eu não tive do meu pai dentro daquilo que eu esperava ter, entendeu? Exato. E como ele lia, você lembra de como ele lia isso? Se tinha uma reciprocidade ou era até muito ingênuo essa troca? Desse amigo? Isso. Tinha reciprocidade, tinha essa ele respondia a esse afeto dentro daquilo que ele acreditava, mas era muito dentro do universo religioso ou estudantil. Tipo um irmão. Era tipo um irmão. Era tipo um irmão. Mas imagina que, sei lá, qualquer novela da Globo que rolava esse negócio assim, o amor perfeito, não sei o quê. Gente, quantas vezes eu escutei as músicas melódicas de Ivete Sangalo imaginando que eu iria cantar pra ele em algum momento e sei lá. Porque você pega desse lugar, né, de carência afetiva mesmo, né? Isso, exatamente. Acho que, como você falou, se faltava do próprio seio familiar, né, aquela primeira afetação que vem de fora, vem com uma sede enorme de ser preenchida, né? O meu primeiro relacionamento também tem esse lugar de anos de vida, pai, irmão, tio que não abraçaram, a gente acaba cobrando, né? Inconscientemente aquela pessoa seria a salvadora da nossa tristeza. Tem uma coisa também que eu gosto muito de falar, porque assim, por mais que a igreja, né, tenha esse lugar de problemática, de repressão, e também da nossa própria autorrepressão, a gente encontra um lugar para se autorreprimir seguramente, né? O que de potente você entende que você conseguiu aprender lá, que você usa atualmente na sua vida, né? Eu, por exemplo, aprendi a ser uma boa oradora e falo, nossa, a Bíblia era tão difícil de ler que o meu vocabulário vem de lá. Então, quais outros recursos, sei lá, o canto, eu não sei, o que vem de lá que você fala, eu ressignifiquei, eu transformei em potência? Eu ia começar por isso, né? A oratória tem muito disso, ter a coragem de falar para muitas pessoas, porque eu, enquanto estava na igreja, eu vivia essa verdade. Então, logo quando eu saio da igreja por conta da minha sexualidade... Quantos anos saiu? Com 23. Com 23. Eu me batizo na igreja com uns 13 e aí eu entro de cabeça. Eu batizei com 11. Aí, ó... Muito criança, selado, né? Com a promessa, e pregava na casa das pessoas e tal. Então, isso eu acho que trago, e essa vontade de querer sentir, e eu acho que isso é energia, a gente tem uma sensibilidade maior de sentir que o que a gente faz, ele bate e volta. Então, tipo, o bem que eu tô projetando pro outro, você sente na hora que é isso tá funcionando, tá fluindo. Então, quando eu dou palestra e eu sinto que a pessoa tá emocionada, eu sinto que a pessoa tá ali vidrada, eu falo, é isso, sabe? É essa conexão. A música, por exemplo, que eu consegui ressignificar, porque eu fui professor de violino uma época, eu toco violino, mas depois que eu saio da igreja, eu fico 10 anos sem tocar, por conta de todas essas violências, e a imagem do homem carrasco, muitas vezes, que estava ali ensinando e tal, e aí ressignifico no meio da pandemia, encontro uma mulher para me ajudar nesse processo. E aí, nesse processo também, a minha ideia quando eu já estiver no ponto que eu gostaria de estar, não tocar mais música clássica, mas tocar pontos de umbanda, de candomblé, no violino com atabaque. Então, fazer outra leitura. E o que mais, assim, para mim, com todos os defeitos que a gente sabe que tem ali dentro, e fazendo um recorte muito, muito racional, até minha questão de moral e de olhar e de vivência, lógico, tirando tudo que há de ruim, mas eu fico pensando que, gente, crescer sendo um homem preto, retinto, numa situação de violência, de escassez, eu já passei de todas as estatísticas. Hoje eu tenho 35 anos, a média de vida das pessoas da minha região era de 22 anos. Nossa. E o que me fez não ir para um caminho de morte
foi a igreja, foram as ONGs e foram tudo que eu tinha medo de vivenciar fora. Porque imagina, eu não podia usar, meus pais não me deixavam usar boné, não me deixavam usar touca, eu não podia correr na rua e eu não brincava na rua. Então toda essa bolha social que eu vivi dentro do quintal da minha avó e dentro da igreja me fizeram chegar aos 23 anos com medo do mundo, mas esse medo me fez saber onde pisar e como estar. Porque, do contrário, eu vi muita gente ficando no caminho, assim. Muita gente. Uma coisa também que a gente falou de potência, né? E tem algo ainda que esbarra, que te freia. Eu, por exemplo, às vezes me percebo até quando me relaciono com alguém, que às vezes saem algumas palavras de repressão da minha própria sexualidade. Por mais que eu vivencio ela fluidamente, experimente, eu ainda às vezes percebo em algumas situações me travando, mesmo que minimamente. Tem algo ainda que ficou de resquício, né? Até inclusive a gente usa a palavra da culpa moral. Existe alguma culpa moral que vem da igreja ainda ou não? Você não percebe isso mais na sua vida? Olha, hoje eu tô com 35, faz mais de 10 anos que eu saí da igreja, né? E num processo terapêutico muito grande é tirar a igreja de dentro de você. Não é? Não é fácil, não, gente. Querida, não. Não é fácil. E por mais que eu trabalhe com questões de sexualidade, por mais que eu fale, auxilie, acaba se esbarrando, sim, muitas vezes, né? Eu vim de um relacionamento de quase 9 anos, totalmente monogâmico e dentro de um olhar muito próximo do que a igreja falava lá atrás, de tipo, você vai lá, estuda, se forma, casa e vai querer ter seus filhos e aí essa é a sua vida. E eu tava vivendo numa relação, um modelo, e eu tava vivendo uma relação com outro homem gay preto, mas dentro desse olhar, muitas vezes dentro de uma caixinha, que eu percebia que era muito porque eu só tinha tido esse modelo, né? Exato. Então, depois que eu termino, eu começo a avaliar, agora de fora, não a relação, mas quem eu quero ser daqui pra frente, quais os tipos de relação que me permitem, entendeu? Então, agora eu tenho me colocado muito à prova e também no entendimento de que não sou a pessoa que viveu ali na igreja e essa relação, por mais que tenha tido muitas coisas positivíssimas, assim, muito legais, hoje eu avalio também se a relação que eu vivi ou que eu projetei era um meu desejo ou era um desejo de viver algo que eu tinha como seguro. Exato. Porque é aquilo que a gente via. A gente via que relações perduravam dentro desse modelo. E isso é incrível porque a gente, de alguma forma, se sente muito limitada, né? Justamente porque é encarado como algo seguro e o arriscar, né, é tipo, ou tenho aquilo que é ruim e é ok, né, ele é mais palpável, ou aquilo que é o desconhecido, mas não posso ter nada, então é um jogo de arriscar-se muito. Tem duas coisas que eu quero ainda falar, que inclusive você fala muito nos seus vídeos, que até conectei 3 palavras, que são 3 palavras com A, que é aparências, acessos e afetos, né? Com essas 3 palavras na sua realidade, tem uma dificuldade ainda maior. Sim. Olha, começando com a aparência, por exemplo, né? Imagina que eu crio vou trazer uma dos exemplos de aparência. Eu crio um canal no YouTube para falar sobre histórias LGBTs, para contar sobre outras narrativas, no processo que ainda estou, naquela época ainda estava criando o livro, a primeira edição do livro Guardei no Armário. E nem na capa do primeiro livro, nem na capa do livro lançado pela Companhia das Letras, eu coloco o meu rosto. E no canal no YouTube, eu demoro 2 anos e meio para aparecer no canal. Por quê? Eu tinha medo de sofrer racismo na internet. Uma coisa é você vivenciar o racismo no dia a dia e saber quais são as pessoas que estão ali te machucando. Outra coisa é você sofrer um hate, uma violência racial de um Brasil que a gente sabe que historicamente ainda não aprendeu que é um país racista, que é um país escravocrata. Então, eu não aparecia com medo que a minha cara retinta espantasse as pessoas ou que fizesse com que as pessoas não me acessassem ou não acessassem o meu conteúdo. Porque é o que eu falo, eu nunca racializei o conteúdo de nenhuma pessoa branca.
Mas quando uma pessoa preta faz um conteúdo, é um conteúdo racializado, então é só para pessoas pretas. E lá eu tava falando sobre questões LGBTs. Meu primeiro conteúdo racializado, de fato, é o Closes e Corres, depois de anos que eu trabalho na internet, né? Então, eu tinha esse receio, até porque... É o que eu falo, né? Até tem uma parte da minha palestra que eu falo sobre isso, do racismo dentro da comunidade LGBT. E quanto que isso é violento e quanto que isso machuca. Porque quando você é uma bicha preta, e aí eu trazendo só um recorte pessoal, mas falando sobre LGBTQIAPN+ pretos, quando você está nesse processo de saída do armário, você pensa, pô, eu vou entrar numa comunidade que também foi reprimida. Exato. Então, provavelmente eu vou receber o afeto dessa comunidade. E o afeto tá ali, mas ele não tá dado. Ele tá ali e muitas vezes ele é colocado como um lugar de sexualização, Sim. de hipersexualização, de objetificação, de não humanidade, de não humanização. Eu digo que eu tive a sorte que no começo do meu processo de aceitação, no começo não, né? Eu já com 23 anos, eu conheci um projeto chamado Projeto Purpurina, que é um projeto que existia, que eu não sei hoje se existe mais, que foi feito pelo GPH, que era o Grupo de Pais de Homossexuais, fundado pela Edith Modesto, que é uma professora, pesquisadora, antropóloga e psicóloga da USP. Ela monta esse projeto que chama Projeto Purpurina, e nesse projeto chamavam pessoas LGBTs para se reunir lá no centro de São Paulo, num espaço onde a gente tinha acesso à terapia, a gente tinha reuniões que a gente debatia filmes LGBTs, que a gente falava sobre aceitações e como é que era. Foi lá que eu conheci a Laerte, foi lá que eu conheci Silvete, foi lá que eu conheci Léo Áquila, foi lá que eu conheci muitas pessoas que hoje são endeusadas, né? E que naquele momento ainda estava no começo ali das suas carreiras, do que fazem, né? Então, isso me ajudou a não me sentir só. E foi ali que eu comecei a ter algumas amizades que hoje eu levo até hoje para a vida. Mas, quando você fala dos primeiros acessos, dos primeiros beijos, dos primeiros contatos, Exato. eram muitos nãos. Eu, hoje, solteiro, eu estou vivendo uma outra realidade que o Samuel, que estava lá com 23 anos, não acessava. Com 23 anos, eu não beijava na boca na balada. Com 23 anos, eu não era tido como um cara bonito. Eu já escutei muitas vezes nos aplicativos coisas que a gente não falaria isso para uma pessoa olhando no olho, sabe? E atualmente eu falo, cara, eu sou um cara muito bonito, eu sou um cara muito gostoso, eu vejo em mim uma atratividade, uma atração que antes eu não acreditava que existia. Não pela validação do outro, Isso mas que eu ia porque não falar. tinha em mim. Porque eu não acreditava isso em mim, porque não via na TV, não tinha referenciais, eu não tinha me imunizado através de referências, de leituras e até de entender sobre a minha ancestralidade. Porque é o que eu disse quando eu estava aqui em off, né? Na semana passada, eu tive, por exemplo, a oportunidade de vivenciar várias situações e uma delas foi encontrar o rei de Angola. Imagina que eu entreguei meu livro para o rei de Angola e dentro de um contexto histórico, o que eu tinha no meu imagético há mais de 10 anos atrás, muito mais de 10 anos atrás, era que negros no passado eram escravizados e só tinham referências de dor. Ou quando era representado na TV, era sempre com papéis muito minorizados. E aí você ter acesso a um rei de Angola que tem muito poder, de uma linhagem real muito forte e de muito respeito, você fala, peraí, não é bem assim não tem história de dor, eu sou descendente de rei, de rainha, e eu preciso olhar isso e trazer esse entendimento para minha audiência, para as pessoas que me conectam e se conectam a mim, isso faz parte do meu papel, por isso que eu não posso abaixar a cabeça ou aceitar que, sei lá, uma pessoa que não tem entendimento racial diga que eu sou uma pessoa feia. Pera. Uma vez uma pessoa falou assim, mas minha mãe fala que os caras que eu fico são feios. E aí ele virou pra mãe dele e falou assim, mas pera, os caras que eu fico são feios ou são retintos? Porque retintos no Brasil são apenas 9%. E aí você vê as relações entre homens gays, dificilmente você vai ver entre um homem retinto.
Porque quanto mais claro, mais o acesso, mais a possibilidade de ascensão, entendeu? Eu amei que você falou da imunização pelo conhecimento, pela ancestralidade, porque a gente fala muito que é difícil uma validação interna se não tem não é nem uma aprovação, mas um reforço de fora. Mas essa saída, né, de ir para um outro lugar é maravilhoso. Para fechar um pouco a infância, tem duas coisas que eu gosto de falar para poder partir para o outro quadro, né, que também vem da infância. O que você ou pro Samuel de 23 ou Samuel de um tempo atrás, antes dos 23, o que você diria para ele hoje? Ou então, às vezes eu tava pensando nisso quando tava no meu dia a dia, eu falei, nossa, eu falaria pro Gabriel que ele tinha que ser mais criança, ele não foi, ele ficou querendo ser adulto e hoje ele tem tanta coisa pra fazer. Falei, querida, por que não foi, seja mais criança? Tem alguma coisa que você pudesse ter esse portal, né? O Samuel tem um portal com o seu futuro, o que você acha que você falaria para esse seu passado, essa criança, esse adolescente? Nossa, eu acho que eu falaria pra minha criança pra ela brincar mais, lembrar mais que a vida ela pode ser leve e que eu acho que a coisa que mais libertaria esse Samuca criança Deus te ama, cara. Não importa qual a realidade que você vai viver ou quem você é, não ouça humanos. Ouça a voz que tem no seu interior, porque ela vai te levar para lugares que você jamais imaginou. Não é incrível? Eu até vejo essa voz. Hoje eu vejo muito como as entidades, até com os ciganos, que às vezes vem um pensamento e fala, nossa, eu não pensaria isso, mas ele tá lá dentro de mim e esse pensamento me motiva a seguir, a ser mais corajosa, mais forte, mais resiliente. Então, que incrível. É isso que eu ia falar, que incrível isso, porque a gente vem de realidades muito próximas, essa de estar em igrejas. Quantos ficam pelo caminho? Recentemente, né, a gente viu várias situações de pessoas que tentaram fazer esse caminho de volta e é de uma violência também, e de uma violência inimaginável. E só quem passou por esse caminho sabe o que é estar em pé hoje. Porque são cicatrizes que a gente vai levar pro resto da vida. E assim, não tem como apagar o passado. Mas a gente sabe que esse passado que fez com que a gente seja essas pessoas que a gente é hoje. Porque olha os projetos que a gente faz parte. Olha o tanto que a gente quer devolver de amor, sabe? A gente não transformou o ódio que destinaram a gente em outro ódio. A gente transformou em amor. E continuamos sendo pregadoras de outras boas novas, né? Isso. Eu amo. Agora, vamos seguir pro Queer Job, mas só para conectar o Queer Infância para o Queer Job, o que da infância vem para esse lugar de trabalho, né? Tem alguma... Você já imaginava o que você queria fazer ou não? Ou foi tão natural que você já se imaginou, já sendo o que você é hoje? Mas da onde vem a escrita... Claro que a gente falou muito, né? Eu até juntei hoje um pouco os dois, né? Porque a nossa vivência ela é muito próxima. A gente meio que já trabalhava, né? Pregar para as pessoas já era um trabalho, por mais que remunerado ou não. Mas como você conecta essa infância, esses sonhos de profissão que passaram na sua cabeça e como eles se materializam na vida adulta? Olha, eu acho que foi... Eu fiz Eu fui rebelde dentro da minha escolha profissional, porque imagina que dentro da igreja, muitas vezes, tem muito umas caixinhas do que os você cargos tem. também, os cargos e tal. E até quem participa da igreja fora dela, em profissões ali do mercado, geralmente são sempre as mesmas coisas. E eu sempre gostei de desenho, né? Eu sempre gostava de desenhar, mas eu nunca fui incentivado dentro de casa a desenhar. Até por uma questão de meus pais não entenderem que isso poderia ser uma profissão. E eu lembro que teve um papel muito importante na minha vida, que foi minha professora de artes, que no último ano do colégio, ali no terceiro ano, do ensino fundamental, do ensino médio, ela chegou pra mim e falou assim, mas você não vai fazer faculdade? Eu falei assim, não tenho como pagar uma faculdade e também não consigo me dedicar a um cursinho pra fazer um curso na USP, por exemplo. Ela falou assim, olha, mas esse é o primeiro ano do ProUni. Tenta, faz o Enem, vai lá, não sei o quê. E aí eu estudei, passei e consegui entrar numa universidade no curso de design gráfico, que era um curso que eu nem sabia da existência, porque não era uma vivência dentro do meu quintal, dentro da minha casa, mas que envolvia desenho.
E na época eu escolhi um curso que era projetos de produtos e programação visual, porque eu entendia que, segundo o contato que eu tinha, projeto de produto ia ser mais próximo daquilo que ia me dar um retorno. Porque meu pai falou assim, bom, já que você quer trabalhar com desenho, talvez seja desenho de montar peças de carro e não sei o que, mexer com AutoCAD, essas coisas. Ai, E aí, que legal, né? que legal, meu Deus, fica Nossa. dentro de uma fábrica, tudo fechado, só desenhando o umas carro. pecinhas E cinza. eu não entendo nada de carro, gente. E quando chega a Uber Eu lá... também. Meu Deus, carro é tal coisa. Mas eu não sei Eu qual sei que é o carro. cores. Exatamente. Cores e, sei lá. E a a placa, placa. porque modelo de carro, não entendo nada. Não, já vai. E aí entrei no curso, vi que tinha essa área também de projeto de programação visual. E aí foi quando eu comecei a me aproximar mais. Aí entro para o meu primeiro trabalho, o primeiro lugar que eu trabalhei foi numa construtora. Eu era assistente de arte na época. E ainda dentro desses contextos, porque dentro de agências eram pouquíssimas pessoas pretas, ainda muito pouco. Não tinha essa discussão que tinha agora, não tinha tantas pessoas pretas como tem hoje em dia. Eu entro numa época que era eu e, sei lá, o segurança e dificilmente recepcionista, porque nunca colocaria uma recepcionista como uma mulher negra, porque eles liam isso como algo negativo. E tem até um vídeo depois, que eu até coloco na minha palestra, que de um grande publicitário que falava que não colocava pretos nas suas publicidades porque não vendia. Isso nos anos 90, no final dos anos 90. E eu lembro que na época eu estava como assistente de arte, eu ia lá e tentava escolher para essa construtora uma família plural e que fosse uma pessoa preta dentro da família, nunca passava. Nossa. Nunca passava. E isso, sei lá, quase 10 anos atrás lá na publicidade. Mas aí eu fui me entendendo dentro dessas áreas, gostando cada vez mais. E aí a área de publicidade, que aí eu passo por assistente de arte, diretor de arte, head de criação, motion designer, editor. E isso tudo foi me formando. E quando eu entro com a ideia de fazer o projeto Guarda no Armário, ainda na escrita, eu entendo... Você já leu a próxima pergunta, né, cara? Eita! Eu amo que aqui todo mundo tem essa energia rola tão solta que eu bato o olho e a pessoa já tá até sabendo. A próxima era do... Porque eu gosto disso. Porque às vezes a gente fica muito limitado ao que perguntar, né? Uhum. E a vida é tão dinâmica, né? Sim. Tá vendo? Você foi coletando várias experiências na área, você rodou a área toda e isso foi te munindo, né? De alguma forma. Foi isso que me... projeto. Foi isso, porque eu vi que eu não precisaria, porque quando a gente tá ali criando conteúdo ainda na internet, você conta muito com você mesmo, né? Exato. Você não tem ainda uma condição de contratar alguém para trabalhar para você. Então, quando eu tava começando a escrever o Guarda no Armário, e a escrita do Guarda no Armário vem de um lugar de querer mesmo, eu falo, gente, eu só fiz o livro Guarda no Armário, a primeira edição, porque ninguém disse que eu não podia fazer. Eu fui lá e fiz. Eu fui lá e fiz, porque um amigo meu chegou pra mim e falou assim, Samuel, você já tá... Quando eu entrei no Projeto Purpurina, logo no primeiro mês eu falei assim, deixa eu começar a escrever tudo que eu aprendo dentro do projeto, porque eu tenho medo de esquecer. Ou eu tenho medo que a igreja faça a minha cabeça, porque ainda estava na igreja. Então foi uma coisa pra registrar, assim, Foi. meio registros pessoais, assim. Isso, um e nem diário, era pra assim. ser público, era um Tumblr lá. Só que o Tumblr começou a ter acesso porque eu fui fazendo amizades dentro do projeto e as pessoas foram passando uma pra outra Sim. e tal. E depois de uns 3 anos, um amigo meu falou assim, por que você não transforma a história desse blog num livro? E eu falei assim, por que não? Eu tinha juntado uma grana na época de estágio e tal, do VR, pra fazer um intercâmbio. Olha. E eu falei assim, bom, eu não penso em fazer intercâmbio agora, eu vou pegar essa grana e vou investir no livro. E foi o que eu fiz. E nesse processo de escrita que eu crio o canal Guarda no Armário, porque me incomodava muito a ideia que a minha história pudesse ser um tipo de manual de saída do armário, porque a minha história é uma coisa, a sua é outra, a de Exato. outra é outra. Então eu comecei a chamar pessoas para falar sobre saída do armário. Então pedi um equipamento emprestado para um amigo meu, porque não tinha câmera. Eu fui lá e pedi o acesso de programas de edição para um outro amigo. Então fui aprendendo, fui editando, fui fazendo, de repente, né? Depois de anos e anos nesse processo, me torna um dos maiores canais, na verdade o maior canal de histórias LGBTQIAPN+, que existe. E isso não foi uma coisa que eu planejei. Eu não falei lá atrás, eu vou fazer isso porque eu quero Exato. chegar aqui. Mas eu vou fazer isso porque eu não quero que outras pessoas passem pelo que eu passei. Então, tá vendo como talvez, isso eu já falei outras vezes aqui, né? Essa missão, né, que você tinha, né? Talvez, não sei se naquela época era tão veemente assim, eu quero pra isso. Mas você entende que essa é uma missão que o projeto tem, né? Eu entendo e
E eu sinto isso, sabe? Eu sinto que o Guardei no Armário, ele salvou muitas vidas, muitos e-mails de pais e mães falando sobre seus filhos, ou de filhos falando, olha, eu deixei de cometer algo contra a minha própria vida por conta do seu projeto. Sério? É muito forte e, assim, ele não para. É uma coisa que eu tava conversando com a Companhia das Letras. Eles falaram assim, Samuel, só a edição do Guardei no Armário de 2020, ele não para de vender. E antes, isso nos 2 primeiros anos, antes era só no mês de junho e no mês de novembro, porque eram os meses muito fortes para falar de LGBTs e de questões raciais. Mas esse ano tá o ano inteiro, porque eu acho que de alguma forma furou a bolha. Então empresas estão comprando meu livro para ser a primeira conversa sobre diversidade no ambiente profissional, escolas estão adquirindo o livro para poder estudar sobre sexualidade dentro do contexto escolar, o livro tá passando por faculdade, a galera utilizando o livro para fazer mestrado e fazer dissertação. Nossa, que incrível. E esses dias eu tava pesquisando, assim, do nada, eu fui pesquisar Samuel Gomes, Guardei no Armário, e eu vi um artigo escrito, acho que na França, sobre o Guardei no Armário, e eu nem imaginava. Não imaginava que estaria chegando a tudo isso, e assim, ontem eu tava no Instagram vendo o site Mundo Negro, e eles indicando lá Silvio Almeida, Djamila Ribeiro, livros de pessoas pretas, e tá lá o Guardei no Armário. Eu falei assim, gente, onde eu cheguei nem imaginava. Nossa, eu gosto muito de pensar no nome, porque eu também tenho um livro lá que veio a partir de uma experiência afetiva, que até quando eu comecei a escrever, eu já escrevo dizendo que não ia durar muito, e eu nem esperava, mas enfim, acabou não durando depois mesmo, durou pouco tempo, e tá lá por enquanto, quem sabe eu me inspire também a fomentar. Vamos lançar! Vamos conversar depois, que chama aí eu te Obsessiva, conecto. com 2 S, os dois S são obsessivos. E por que Guardei no Armário, ele... são todas as coisas que de alguma forma que as pessoas tenham guardado e encontraram nessa oportunidade para soltar. Por que Guardei no Armário? Então, nesse processo de aceitação, né, eu ouvia muito, você tem que sair do armário, você tem que sair do armário. Sair da caixinha, né? Só que o armário foi um lugar que eu estive durante muito tempo, e nesse período que eu estive, eu fui aprendendo, fui coletando, e eu precisava de um lugar para deixar. E era esse armário que eu sabia que ia ficar vazio, que eu fui guardando. Então, todos os acessos... Porque você sai e aí fica lá... Fica lá. E eu não joguei meu interessante. armário fora. Na verdade, esse armário me acompanha, porque assim, ele eu não entro mais. Mas, na verdade, eu abro para poder coletar tudo que eu aprendi, para poder rememorar todas as coisas e pessoas que já me conectaram. Então, é uma coisa que até aprendi com a Edith Modesto, que foi a fundadora do Projeto Purpurina, que existe uma situação muito real dentro de vivências LGBTs. Quando os filhos saem do armário, são os pais que entram. Por isso que é tão difícil para eles entenderem esse processo de aceitação, porque pra gente sair do armário leva muitos anos. Exato. E a gente não, e assim, não é nem passando a mão na cabeça de violência de pais e mães, mas a gente não entende também que nesse processo de aceitação eles não sabem o que é ser LGBT, porque o que é que a gente via na TV? Lembra do Zorra Total, que tinha um quadro que o cara falava assim, onde foi que eu errei? Porque o filho era mais afeminado, chegava lá numa festa, não sei o que, e ele dava pinta e tal. E tantas outras violências que a gente via na TV com ridicularização das nossas existências, os pais não entendem que ser LGBT não é só fazer as pessoas rirem. Exato. É existir enquanto uma pessoa subjetiva, completa, que vai fazer rir, vai chorar, vai contemplar, vai querer ter e conquistar seus sonhos. Então, o Guardei no Armário tem esse fundamento, assim, sabe? De entender e convidar as pessoas a revisitarem os seus armários, porque por mais que tenha saído dele, o que você aprendeu até sair, o que você aprendeu desde então. E para não deixar jogado, guarde em algum lugar. Se você tem um armário vazio, guarde nele. Nossa, é como se a gente fizesse as pazes com esse armário, que de alguma forma a gente ficou lá segura também, porque era um espaço seguro, até para preservar, para nos auto-preservar, mas também é um lugar de acúmulo de vivências que hoje serve de munição também para a gente fomentar nosso trabalho, nossa arte. Tira amei. tudo que há de ruim do que já existiu no seu armário, porque não precisa estar lá, dá uma limpeza nele e lembre-se que ele pode ser colorido, pode ser leve, pode estar com todas as lembranças positivas do que é ser uma pessoa LGBT. O armário precisa ser ressignificado. A gente sai do armário, mas a gente tem um potencial gigantesco de utilizar ele para tirar
na medida que a pessoa está preparada para tirar outras pessoas também do armário através do nosso, da nossa vivência, do nosso histórico, da nossa referência, né? Não, eu amei. Agora eu vou usar sempre isso, queridinha. Já fez as pazes com o seu armário? Qualquer coisa a gente chama a Sheila Cristina, né, também, pra fazer uma reforma. A gente pinta, faz as cores, isso. né? Eu amei. Agora, seguindo com esse o seu outro projeto, que é o Closes e Corres, né? Né? Porque você veio também de um lugar da publicidade, né? Que tinha muita carência de representatividade, tanto para fora. Eu também sou modelo, né, e ator, e aí eu faço uns jobs hoje de casal, e a diversidade agora ela vem de outra forma, que é colocar uma pessoa branca e uma pessoa preta. Como também só existisse esse modelo de diversidade, né? E é uma forçação, né? Você fala, nossa, eu acho incrível que, de alguma forma, tenha melhorado, mas ainda eu problematizo que parece que assim, vamos colocar uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Ai, que bonitinho. Né? Então, como também você percebe esse lugar de representatividade, né, que fala esse projeto seu, na área publicitária, enfim, em outras áreas também do mercado? Olha, o projeto Closes e Corres nasce junto com uma amiga minha, que é a Patrícia Santos, da Empregue Afro, que foi a primeira consultoria étnico-racial da América Latina. Antes não existia uma consultoria de RH que focasse na população preta. E por que ela fez esse projeto? Porque ela sempre trabalhou com RH e ela participava de vários eventos de pessoas pretas e muita gente chegava para ela e perguntava assim, como é que eu monto um currículo muito melhor ali para que as pessoas possam ver e tal, até por falta dessa referência. E no meu caso vem desse lugar também de não representação, de não ver outras pessoas. Então a gente tem uma conversa e fala, vamos fazer um projeto para poder falar para essa galera que existem sim pessoas pretas em cargos de destaques, por mais que seja um número muito pequeno assim, olha, de homens pretos em cargos executivos, se eu não me engano, está entre 3% e 4%, e de mulheres pretas em cargos executivos é de 0,3%. Nossa. É muito, muito pouco. Nossa. E a gente está falando de quase 57% da população brasileira. Se isso não é um retrato racista do mercado, eu não sei mais o que é. Porque se antes eles falavam que não existiam profissionais qualificados, depois de mais de 20 anos de políticas públicas de acesso ao ensino superior, nós temos pessoas pretas formadas, graduadas, pós-graduadas, mestrandas, com muito conhecimento dentro e fora do país e que não têm tido a oportunidade de destaques ou de acesso. As poucas que tem, elas não estão em evidência. Você não vê uma mensagem, por exemplo, conversando com um dono de uma agência preta, por mais que a gente saiba que existem pouquíssimos. Ou com um C-level preto, ou uma C-level preta. Você não tem essa oportunidade. Então a gente falou, bom, vamos fazer esse projeto para enaltecer essas pessoas e para mostrar que o caminho delas foi muito parecido com as das pessoas que estão ouvindo, que estão assistindo. E a ideia no nome também, né? Closes e Corres, né? Eu amo Closes e Corres. Porque o pessoal fala, né? Não é só close, tem muito corre e tal, mas a gente inverteu a lógica, né? De closes e corres, porque a gente queria falar mais da potência e não da ausência. Exato. Porque falar sobre dor, isso a gente vê na TV, é só esse lugar. Mais querem que inclusive o Queer Box é justamente para dar esse lugar de visibilidade e amplificar o que seria sucesso, né? É isso. Porque as pessoas, né, até a gente acha como artista, o sucesso seria a fama, o sucesso seria um reality muito bombado. Não. Vários sucessos existem por furar bolhas, por conseguir chegar num lugar incrível, que não é visto. Não é colocado para a gente acessar e para outras pessoas se sentirem empolgadas e falar, olha, ela conseguiu, ele conseguiu, olha que incrível. É isso, e é dentro desse lugar que a gente foi trabalhando o projeto, tentando, lógico, entender qual que foi a jornada de vida e também a gente trouxe perfis completamente diferentes. Por exemplo, a gente entrevistou a Mafuane, que era líder de cultura e diversidade não era só cultura e diversidade, ela tinha um cargo muito estratégico dentro da Meta, hoje já não está mais, foi para outros caminhos, mas ela é uma mulher negra que ela não teve uma infância de ausência. Muito pelo contrário, os pais dela eram doutores, sabe? Ela morou fora do país, ela fala várias línguas. Então, mas isso não fez com que ela não vivenciasse o racismo, sabe? Mas isso fez com que ela tivesse cada vez mais entendimento de qual que é o poder dela hoje no lugar que ela está. Então,
Close Corres vem dentro desse lugar. A gente fez uma primeira temporada de 9 episódios, entrevistando vários perfis diferentes, com uma equidade de gêneros, de sexualidade, de expressão de gênero, ali para mostrar que nós estamos e existimos em vários corpos. E foi um projeto que me salvou também, porque eu estava num processo de saída de burnout. Porque a mexeu muito dentro dessas estruturas de trabalho. Sim. A gente teve o que aconteceu ali com o George Floyd, e aí a mídia perguntando e tentando entender qual que era a visão e olhar de pessoas pretas que trabalhavam ali na internet. Então, dei muita entrevista, falei sobre muitas coisas, e então eu estava cansado do mercado. Mas o Close Corres me mostrou e me deu também esse respiro novo para continuar. Então é um projeto lindo, que as pessoas quiserem conferir, maratonar, tá em todas as plataformas digitais, tá no YouTube, e tem ajudado muito a galera a ter referência. Você falou uma coisa interessante que está até aqui que eu ia perguntar, que é sobre o quão você encontra esse lugar de importância, né, de militar, né, você encontra, você se vê forte nisso, mas aí, inclusive falando sobre força, né, as pessoas falam, seja forte, você é forte, você não sei o que lá, que é até uma cobrança externa e excessiva para se manter forte, mas aí eu vi até um vídeo seu que fala que é esse limite, né, entre militar e saúde mental. Eu também às vezes me percebo assim, tendo que explicar muito em outras situações, sim, né? Sim. E o cansaço vem. Então, como encontrar, até para quem faz conteúdo ou para quem quer fazer, e para entender qual é esse lugar de limite, né, entre militar e saúde mental, e como a gente consegue chegar nesse equilíbrio? A partir da sua experiência, claro. Eu acho que primeiro é considerar o que a gente está falando aqui sobre as nossas vivências, porque a gente não quer que os nossos adoeçam. Seja você LGBTQIAPN+, seja você uma pessoa preta, seja você pessoa PCD, seja você uma pessoa imigrante, refugiada que está aqui, seja você de qualquer recorte e marcador social. A gente não quer que você adoeça. Então, escute esse alerta, porque chegará um momento de que vão ter sugado tanto de ti por conta de explicações, de acesso, de entendimento, que você vai ter doado tanto e vai ter sobrado quase nada para você cuidar de si. E é dentro desse lugar que eu prezo para que as pessoas entendam. Militar, você ser uma pessoa militante, você ser uma pessoa ativa dentro da sua comunidade, é continuar existindo. Permaneçam vivos. Porque eu quero ver LGBTs na terceira idade, na quarta idade, na quinta idade, não importa. Eu quero ver a gente envelhecendo. E quando o Estado ou a sociedade não nos tira a vida propositalmente ali, eles tiram a nossa saúde mental, eles tiram a nossa saúde física ao ponto da gente não existir depois de muito pouco tempo. Então, o que eu falo, que é uma expressão que eu aprendi com a De Júnior, por exemplo, dentro do recorte racial, é viver hoje o Black Joy. Que é existir curtindo a minha vida. Porque é isso, tipo, eu posso só curtir. Eu posso só ir numa festa, eu posso só mostrar ali meu look, eu posso falar sobre uma comida boa. E isso também é existir numa militância de você dizer pra pessoa, cara, é possível. Vem nesse restaurante te conhecer, olha que festa legal pra você ir, olha que jeito legal de você se vestir. E isso é trazer positividade pra galera que tá assistindo, né? Eu falei, eu não quero transformar as minhas redes sociais num Cidade Alerta. Isso já existe na TV, sabe? Existir curtindo a minha vida. É isso. Inclusive, a gente tem uma brisa que a gente fala de camisetas. Essa é uma camiseta incrível. Quero existir curtindo a minha vida, queridinha. É isso. Ó, só pra finalizar o Queer Job e seguir pro próximo, que também é um gancho. Hoje eu tô muito cheio de ganchos. Tá muito livre esses ganchos. Como a literatura ela é um grande recurso para lidar com as angústias? Olha, a literatura, ela é um caminho que ainda é um processo, né? Um país que não tem muito costume de ler. A gente tem muitas obras que a gente não tem nem acesso. Eu só fui saber de alguns escritores pretos depois de adulto, né? Eu acho que assim como você, a gente não teve acesso nisso no colégio. E a gente até se sentiu um pouco culpado, né? Porque fala, como que eu não tive acesso? Mas não foi culpa nossa, né? É toda uma estrutura que não deixa a gente ter. Mas é um lugar de libertação porque mostra pra gente que existem caminhos e que existem formas de se expressar. No meu processo de aceitação enquanto homem gay, eu li muitos livros LGBTs, O Terceiro Travesseiro, Autoestima para homossexuais,
Ai, muitos livros, assim, que eu acho que já até saíram de circulações, de circulação hoje em dia, porque já vieram vários outros. Mas a literatura liberta porque te dá a possibilidade de ver outras narrativas. E outras narrativas porque não vai estar na TV, não vai estar no cinema. Exato. Ou quando tiver, já vai demorar muito tempo até chegar. Então, a literatura também me salvou. Porque não só enquanto leitor, mas enquanto escritor. Eu demorei... Do meu primeiro livro, que lançaram em 2015. Eu só fui conseguir dizer que eu era escritor em final de 2020 para começo de 2021. Porque eu não achava que eu era escritor, mesmo já tendo lançado uma primeira, segunda edição e uma terceira edição como uma primeira pela Companhia das Letras. E eu falei assim, gente, o que existe de maior do que Companhia das Letras na América Latina de editora? Eu não sei. Não existe uma editora maior do que a Companhia das Letras. E depois de ter escrito para essa editora e eu não me considerar um escritor, tem 2 recortes, que é o racial e também o estrutural por questões LGBTs. Porque é tão difícil a gente nos vermos nesses lugares que quando você ocupa, você fala, não, será que sou? E aí, Exato. quando você se empodera desse lugar, você entende que é por você e para todas as outras pessoas que querem um dia ser. Então, lance seu livro. Ai, eu vou pedir dicas pra você. Não é nada à toa, querida. Ele tá pronto já. Então... É só saber caminhos. Não, mas ó, vamos conversar. Vamos conversar. Tenho contatos ali dentro que estão pedindo mais livros. Ei, vem 2024! Amei. E falando de inspiração, né? A gente tem um quadro, cadê? Ó, tá até aqui já. Queer Inspira, né? Que além de ser focado no que te inspirou, esses exemplos vívidos de pessoas que te inspiraram, mas são sugestões de inspiração, né? Uhum. É para inspirar outras pessoas. Que caminhos você sugere? Pessoas, livros, enfim, a gente fala muito de livro, né? Uhum. Até mesmo pela sua relação com eles, mas dicas de inspiração para as pessoas que estão assistindo e ouvindo também o Queer Box. Olha, para leitura, assim, eu acredito que dentro, e assim, é mais pensando na amplitude que ele tem, né? O Guardião do Armário em si, ele não conta, essa última versão não conta só uma história, mas tem 9 histórias ali de pessoas LGBT, de diversos recortes ali, que são muito incríveis. Vai Nathalie Neri, vai Rodrigo França, tem Jonas Maria, tem uma galera que tem Jupe do Bairro, que conta suas histórias ali, e a gente está eternizando essas histórias dentro da literatura nacional, né? Eu gosto muito de pensar que hoje a produção preta brasileira, ela está tendo muito mais visibilidade. Então, tente ver qual o tipo de arte que você mais gosta de consumir. Seja ela no cinema, seja ela no teatro, seja ela na literatura ou na música, você vai sempre encontrar. Então, de indicação, acho que Amarelo de Emicida, não só por tudo que representa, mas que dali você consegue tirar muitos fragmentos de entendimento do que é a cultura afro-brasileira. Tem a exposição que está rolando no Sesc agora, em 2023, agora no segundo semestre, no Sesc Belenzinho, que é dos Brasis, que foi curado pelo Igor, que é um curador incrível, que ele reuniu o maior acervo de artistas pretos da história do Brasil. Sério? Desde do século XVIII até agora. Então, o que a gente pensa que no século XVIII só existiam pessoas pretas escravizadas ali sofrendo, já tem pessoas pretas recebendo prêmio no século XVIII, Nossa, e a gente olha que nem incrível. sabe, né? Porque a gente não tem acesso. Indico... É que eu não vou lembrar de nome, assim, mas é muito fácil de encontrar na internet, mas os filósofos egípcios de Kemet, e dentro da perspectiva racializada, de entender que esses filósofos já existiam antes de Grécia, antes dos grandes pensadores que hoje a gente sabe, mas que aprenderam dentro de Kemet, que aprenderam dentro do Egito, e que eram pessoas pretas que estavam produzindo pensamento. Então a gente tem um vasto caminho aí, e que é muito interessante pensar que somos nós que estamos produzindo, né? Nós enquanto brasileiros. Então a gente precisa enaltecer isso. Eu não trouxe nenhuma referência, tipo, gringa. A gente tem muita produção nacional incrível. Nossa, que incrível. Eu tô assim, me sentindo assim até ignorante, né? Nada! De não ter, assim... E às vezes a gente fala assim, né? Nossa, tem tanta informação.
mas às vezes é até difícil selecionar, né? Eu vou buscar onde? Eu vou buscar no Instagram, vou buscar no Google. Então, não se culpe, sabe por quê? né? O Brasil, foi um projeto de Brasil fazer com que a gente se afastasse do que é nosso. Não é culpa nossa mesmo. Eu estava estudando psicanálise, e eu vi que até as próprias estruturas de poder, né, são lá da colônia, gente. Uhum. Ainda a gente reproduz aquele modelo de quem manda mais, quem manda menos, a camaradagem disfarçada. Então, tá lá na raiz, né, ainda. E assim, a gente também tem que entender que fazer algo já é fazer algo, né? Isso. Porque a gente quer fazer grandes coisas, mas grandes coisas são pequenas coisas. É isso. O que eu posso fazer hoje, É isso. né? É isso, e a gente está num processo. Eu tenho entendido isso, né? Se a vida é uma escola, sempre é tempo de aprender. Não é porque a gente não aprendeu isso na época de escola, lá na época do colégio, que a gente não possa ir aprendendo com a vida. E assim, não é um tipo, eu vou aprender porque eu vou ser rechaçado por não saber. Não, eu vou aprender porque vai ser muito interessante você ser a ponte que vai conectar outros amigos a conhecer ainda mais. Então, imagina, agora as pessoas ouvindo que está tendo uma exposição com a maior exposição que já da história do Brasil. Nunca existiu algo igual. E essa exposição vai ficar em cartaz por 10 anos rodando o Brasil, de tão forte que ela é. Olha que incrível. Querida, vou saber. Acabou aqui, já vou pesquisar agora já. Tô louca pra saber. Mas, agora seguindo, gente, tanta inspiração, né? Maravilhoso. Agora a gente quer saber de coisas mais pessoais. Vamos. Não que tudo aqui agora não foi pessoal, tá? Isso é pessoal. Mas o Queer Trends, gente, não é só pra dizer, assim, a gente fala de trends, né? De coisas fora, né? Aqui é tudo sobre nós. Sobre a caixinha da gente, o que a gente guarda pra gente e que a gente coloca pra fora aqui no programa. Então, quais são atualmente as suas trends, né? E assim, vale tudo. Vale música, vale hábito, vale... eu acordo de manhã e rezo, sei lá, enfim, qualquer coisa que pra você é trend, que tá nas paradas de sucesso da sua vida atual. A louca. É isso aí. Eu acho que o que tem sido trend na minha vida é que eu, recentemente não, já vai para uns 5 meses que eu me separei, então eu tenho vivido uma nova realidade de vivência pra fora, né? Então, ido bastante pra Aparelho Luzia, que é incrível. Incrível. Eu fui uma vez. Gente, que lugar incrível. A Érica Malunguinho fez realmente o Quilombo Urbano, que recebe todo mundo e a gente pode ir pra lá pra dançar, pra curtir, pra viver. A festa chamada Discopédia também. Discopédia é incrível também. Gente, é discotecagem com disco de vinil, então é muito legal ver a cultura efervescendo, assim, e ver muita música e uma galera. Então, são os lugares que eu tenho ido, né, e que tem me feito muito bem. Tenho escutado bastante podcast, mas são os podcasts que me conectam a esse lugar mais de estar ali varrendo a casa e escutando uma besteira. Então, eu escuto muito o Para Tudo da Lorelai Fox, o Me Conta Minha Fofoca, a Picolé de Limão, e aí só pra ficar ali distraindo. Então tem sido muito esse rolê assim de trends e tenho tentado conhecer alguns restaurantes. Então, se alguém tiver alguma indicação de restaurantes novos aí, hamburguerias, porque eu quero muito revisitar a cidade, né? Eu não sei se você também tem essa sensação de que tem tanta coisa e não sei nada. E a pessoa fala, vamos pra algum lugar? Eu falei, então, eu não só vou comer. Eu não sei, exatamente. Ainda mais depois da pandemia, que a gente ficou um tempo isolado, muita coisa nova também abriu. Então, eu não sei, sabe? A funilaria também, eu tenho ido, acho que toda a Nunca te encontrei lá, hein? Talvez tenha encontrado, mas aí eu tava qual dia que você vai? Que dia que você vai? Eu vou, eu já fui de sexta pra sábado, eu já fui de sexta pra sábado e já fui de domingo também. Aí de domingo você sabe, né? De domingo. O limbo, querida. De domingo. Raspou o limbo, tem mais limbo, lá. Esse é o domingo. E assim, tem que chegar muito cedo, gente, porque depois você já não consegue entrar, porque é uma fila... Sim, e agora, tipo, tem variações, né? Agora tem domingos que eu fui que tava vazio, mas lá dentro já tava cheio. Pô, tá chegando antes, pô, chega mais tarde. Mas lá é louco porque acontece muita... Eu vejo que ainda assim, né, tem um lugar de troca muito grande. A fila é bizarro. Sempre tem uma conversa que não acontece em outras filas, em outros fumódromos. E parece que, não sei, a sensação que eu tive é que em poucas horas acontecem milhões de coisas que não acontecem em outros lugares. Lá eu acho que o pessoal despede de
tudo que é clichê ou, sei lá, eu sinto que ali dentro não tem gente blasé. Por mais que, por mais que tenham públicos de diversos lugares. Exato, é. Só que é mais fácil dentro do Funilaria você fazer novas conexões. Por mais que as conexões sejam ali dentro, Sim, por mais que a conexão seja só um beijo ali, você não tá, sei lá, na época que eu saí de balada, tinha Flex, sei lá, tinha a Bubu, que tinha muita gente assim, nariz em pé, não sei o quê. Eu falo, gente, você sai de casa pra ser blasé, vamos beijar na boca, vamos dar risada, vamos se conectar. E eu acho que ali, até pela brasilidade do lugar, que toca muita música brasileira, música latina, muitas vezes. Então acho que tem esse calor, né? Não, o samba, a última vez que eu fui, a cigana tava louca pra sair lá. Tava só aqui assim, lá. Mas é incrível, a gente tem que marcar um restaurante e uma funilaria. Ai, funilaria. Vamos primeiro pro restaurante e depois a gente já vai pra funilaria. Querida, queimar toda a caloria que a gente fez, porque lá a gente soa, querida, a gente soa bastante. Eu tenho muita vontade de ir no Drag Brunch. Eu fiz o Drag Brunch, eu fiz 2 vezes já. Meu Deus, eu quero muito ir. Incrível. Eu quero muito ir. É incrível porque, assim, é algo de dia, né? Então as pessoas estão mais despertas, em geral, né? E a gente não tá acostumado a ver drag à luz do dia, né? Nossa, é um projeto lindo, né? E tem criança, agora tem 2 criancinhas lá que são super, assim, elas adoram estar naquele lugar. Inclusive, Drag Brunch vão também, olha lá, já estamos tendo conexões. É isso. Que sai uma edição do Queer Box no Drag Brunch. Nossa, que incrível, ia ser incrível. Não é? Porque especial. Tem muita gente se inspirando em fazer drag, inclusive muitas mulheres que falam, nossa, mas posso ser drag, claro mulher? Que pode. E aí tem uma lá que, tipo, já tava toda montada na edição de Halloween, foi incrível, incrível mesmo. Ai, quero ir. Me leva um dia, vamos juntos. Pronto. Aqui, achamos a querida, estamos juntas, juntos. Agora, partindo pro Queer Mail, eu tenho 2 e-mails pra você, Alok. Um é um meu mesmo, que eu quis fazer um extra, mas tem um aqui que é com o nude? O nude a gente pode dar depois, tem uns desconto nas redes, Alok. As redes mais íntimas, né? Mas o e-mail que você recebeu é esse aqui, ó. Né? Ó, Queer Mail, né? Possui vontade de escrever um novo livro? Ou já tem aí uma... Tenho na minha cabeça 2 projetos de livro. Um infantil, que vai ser junto com uma prima minha, que ela é pedagoga, e aí com história também voltada para o universo LGBT, com recorte racial. E um outro sobre ancestralidade, contando um pouco sobre a história do meu bisavô. Que na pandemia, ali naquele momento de isolamento, eu estava muito nessa questão de entender de onde eu vim, quais são as minhas origens e qual que era o motivo da minha existência, né? Porque a gente estava com um governo super horrível e tudo mais, então tinha muito essa necessidade de saber por que dessa existência, né? E aí eu descubro, assim, que meu bisavô, ele foi um dos primeiros filhos do ventre livre do Brasil, que ele era um líder de comunidade, quase como um rei de quilombo, assim, e espiritual também, porque ele foi líder de mesa branca, reconhecido até a sua morte como um preto velho. Então, no caixão dele, assim, no túmulo dele, tinha o chapéu que ele usava e a bengala. E quando ele benzia as pessoas em vida, né, ele era um homem preto retinto, e ele apontava assim o chapéu dele e o olho dele mudava de cor, ficava azul. Nossa. Tipo, ele tinha um poder muito grande, assim, das pessoas da cidade na qual ele viveu terem lembranças, de terem fotos na prefeitura e tal. Então eu falei assim, como que eu, como bisneto dele, nunca soube da história do meu bisavô, e para que não caia no esquecimento, eu vou fazer esse Sankofa Esse Sankofa é um olhar de pessoas pretas para o seu passado, pensando na construção de um novo futuro. E aí eu quero pegar a história dele, somada a uma parada que eu fiz no ano passado, que foi o meu teste genético, e que eu descobri quais as porcentagens de onde eu vim. Então, e quais são? Vocês lembram? Eu lembro um pouco, assim, né? Eu sou 98,9% africano e o restante das Américas. Então, não tenho quase nada de sangue branco. É tudo africano. E aí, dentro desses 98, 60% é angolano. Por isso que para mim foi tão especial ver o rei de Angola, porque eu quero, nessa construção desse livro, eu quero voltar a Angola, porque aí eu vou voltar ainda antes do meu bisavô. Nossa, então, contar a história a partir de lá e encontrar meu bisavô e fazer toda essa trajetória aí. Nossa, que incrível. A minha pergunta é tão boba, mas assim, é maravilhoso saber dessa... Eu tava até vendo um post esses dias no Instagram que fala justamente disso, né? De quão esses recortes que hoje
vazam, vêm dessa nossa ancestralidade. Eu até fiz um curso também que ela falava muito sobre isso e quão a performance vinha desse lugar também, né? A espiritualidade ensina a gente que é tudo... o futuro é ancestral. E se a gente não olhar para trás, a gente não consegue caminhar. Maravilhoso. Agora uma pergunta que eu queria fazer, porque eu até vi um vídeo seu que fala... que você falou da idade, a gente chega numa certa idade e a gente pergunta, será que eu preciso disso? Então cite situações que não vale a pena a gente gastar energia, despender à toa, sabe? Pra isso, não. Discussão no Twitter. Não, que hoje não é mais Twitter no nome, né? O Elon Musk acabou X. com o negócio, é X. Não vale a pena discussão na internet, não vale a pena, sei lá, se comparar com as pessoas que você vê na internet, porque isso acaba te trazendo, te colocando num lugar muito ruim, às vezes até de achar que a sua vida não vale a pena ou que não está sendo legal. O que não vale a pena perder tempo com pessoas que não estão te agregando ou que não estão te trazendo algo positivo somente por aceitação e tal. E... eu acho que eu não troco mais sei lá, uma boa noite vendo uma série por nenhuma pessoa que eu vá conhecer que não vai me agregar em nada, porque muitas vezes aquela pessoa ali só vai te sugar, né? Então, sei lá, eu acho que é isso. Você vai percebendo, acho que chega um certo ponto na vida tem que feeling, né, já, tem! Né? Não quero cheiro mais. De não vale a pena. Exatamente. De não vou gastar energia. Quando a gente é mais novo, a gente fala assim, né? A gente fala, eu acho que vai valer, eu acho que, vamos lá, vamos curtir. Aí você volta pra casa, tipo, que droga, por que eu fui, não sei o quê. Hoje em dia a gente fala mais não, né? Não é nem ser pessimista, mas a gente tem um feeling, né? Tem uma perspicácia, né? Não, uma seletividade, né? Exatamente. Quando o rolê vai ser legal, a gente já sente na hora que o convite chega. Quando a gente tem uma dúvida, gente, aceite a sua mediunidade, não importa o grau que ela seja. É a vozinha falando, não vai valer a pena, não vai valer a pena. Arrasou. Agora vamos, né, em valer a pena ou não valer a pena. O que será que as nossas entidades, o que será que essa espiritualidade, essa mediunidade, essa atmosfera maravilhosa tem a nos dizer? Porque chegou, queridinha, cadê, ó? Queer Oráculo. Ai, tô tão curioso! E você disse que nunca tirou, né? Nunca tirei, estou aqui perdendo a virgindade no Queer Box. Olha só, pela primeira vez. Eu adoro desvirginar nas cartas. E é tão legal porque, assim, a gente vê a cara do povo quando tira as cartas, porque é uma cara, tipo, até meio constrangedora, mas é porque, às vezes, é óbvio. A resposta é tão óbvia. E as pessoas buscam, às vezes, respostas muito mirabolantes, ou fórmulas, equações inimagináveis, mas a resposta ela é até simples. Sim. Né? E eu acho que isso que é a beleza das cartas também, que elas nos trazem. Então, você até te comentou em off que queria falar sobre dinheiro, jobs. Então, a pergunta é sobre jobs, né? Sobre trabalho. Isso. Então, embaralha as cartas. Mas eu falo a pergunta aqui pra você. Fala. Tá. Mas eu falo enquanto embaralha, é isso? A gente vai ajudar, eu te ajudar a só formular pra ser ela um pouco mais específica. Tá. Mas vai pensando nesse trabalho e qual seria esse questionamento, essa indagação sobre o trabalho? Olha, durante muito tempo eu fiz uma jornada dupla ou tripla de trabalho, né? Porque era muito difícil me ver nesse lugar de liberdade profissional ao ponto de poder viver só da criação do conteúdo, de palestra. Só não, né? Viver vou até reformular a frase, porque esse só não precisa existir, porque é muita coisa, né? Viver de criação de conteúdo, de palestra, de novos projetos, sem precisar trabalhar para o mercado formal. Eu trabalho desde os 13 anos, né? E eu nunca fui incentivado a trabalhar dentro desse olhar mais artístico. E trabalhar com criação de conteúdo, trabalhar com redes sociais, é voltado mais para as artes, né? Até voltar com o violino é esse lugar artístico. E eu queria mesmo saber se hoje, com 35 anos, eu posso acreditar e eu posso vivenciar isso e se é o caminho de sucesso daqui pra frente. Boa, arrasou, achei incrível. Porque essa pergunta também é pra nós, né, querida? É sempre o que eu falo. Eu falo, nossa, mas será que eu não tenho que ter um outro trabalho? Mas eu falo, se eu estou fazendo até agora tudo isso que envolve, né, o trabalho artístico, então por que questionar, né? Então vamos lá, qual é a potencialidade de realmente viver dessa arte, né, dessa arte ser substanciosa,
né, na sua vida financeira e ela te contemplar de forma ampla. Acho que basicamente é isso. Entenderam, né, gente? A pergunta. Porque a beleza gay vai pra uma amplitude. Refaz a pergunta. Vamos lá, vamos separar aqui as Ai, tô curioso. Olha, gente, as cartas são gigantescas. As minhas não são tão grandes assim. Eu peguei a maior porque, assim, eu gosto de mostrar tão bonito. mesmo, né? Inclusive, eu acordei antes de dormir, acho que foi isso. Falei, será que eu compro esse baralho? Será que eu não compro esse baralho? E eu tenho muita coisa com números iguais. E aí, quando eu coloquei no carrinho da Amazon lá, a Amazon, inclusive, se quiser... Patrocinem. Alguma coisa, a gente faz um link com vocês. E aí, deu no carrinho números iguais. Eu falei, é pra eu comprar assim. É isso. Aí eu comprei o baralho. E aí, eu fui comprando outros. Então, agora, escolhe 5 cartas, né? Pra gente elucidar essa questão. Essa vai me dando em ordem. E eu vou mostrando pro povo. Essa é a primeira? Essa é a primeira. Cavaleiro. E eu pensei nele, acredita? Cavaleiro. Ai, você me fala o que quer dizer esse cavaleiro. São 5? São 5. O chicote. E a carta. A cruz. E a última aqui tá difícil de sair. Ai, que fofo, gente. O cachorro. A louca. E aí? Tá. E agora? Aqui a segunda e a terceira e a quarta a gente soma porque é um conselho extra, né? Às vezes eu sempre pergunto pros universitários aqui a conta, mas acho que é fácil de fazer. 36 mais 11, 47. 11 também, porque 47 não tem, então a gente soma. É 11, né? Que é o chicote. Que incrível. Então, aqui tá dizendo que, né, pra isso se tornar cada vez mais veemente na nossa vida, né, da arte realmente te dar substância financeira, tá com você. Tá com a sua atitude, com esse assumir o controle, né, entendeu? Então, assim, a força e a determinação para conquistar esses contratos, esses espaços comerciais, essas vinculações, essas parcerias, ela vem muito da sua atitude, entendeu? Dessa sua intensidade de tomar as rédeas, né? E aí saiu o 11 de novo, que é o chicote. Então, tem muito a ver com você assumindo o controle. Então, isso é incrível porque não te tira daquele lugar de que vai vir de alguém de fora te dando, mas te dá respaldo para acreditar que você tem o poder para conseguir a coisa. Tá muito em você, entendeu? Não depende tanto do outro, claro. É uma troca, né? Aqui também fala que para vencer essa dificuldade que às vezes tem, né? De ser um pouco dispendioso, cansativo, vem também de relações boas que você fez, né? Ou que você faz. Essas parcerias que você encontrou, falou, com essa aqui deu certo. Essa aqui eu posso insistir mais. Essa aqui eu posso me conectar mais. Mas tá aqui dizendo que você o cavaleiro é de início. E o chicote é de rédeas. Então, tá com você a coisa. Eu quero só pegar só mais 2. Mais 2? Porque às vezes a gente... É isso. Eu quero um plus a mais. Vamos nessa. O coração. Vamos nessa aqui. Olha que interessante. Coração e a morte. Eita, saiu a morte. Meu Deus, o que é a morte? É incrível. Na verdade, assim, complementando o que a gente falou antes, justamente essas parcerias, essas pessoas que você sentiu que o negócio funciona, que tem identificação, que tem paixão, que tem emoção, elas promovem ainda mais mudanças positivas na sua vida, entendeu? Então, acredita que você tem todo o potencial para desbravar esses novos lugares, bater nessas portas aqui, conseguir essas portas, vencer os desafios e somado a pessoas que você já percebeu que existe afinidade, que existe cumplicidade, essas novas realidades vão se abrir, né? Então, aqui não fala em nenhum momento que é para desistir, não fala em nenhum momento que é complexo, te dá, inclusive, protagonismo, né? Então, talvez ainda mais um reforço, dizendo, você já desbravou tanto, já furou tantos lugares, tantas bolhas, que é só você ter retomar a consciência dessa sua insistência, né? O chicote, ele também tem um lugar que a gente fala de talvez se martirizar. Não sei se existe também
um questionamento de cobrança muito alta, né? Existe uma cobrança muito alta. Sempre, sim. Né? Mas não só de se cobrar, mas de ver o quão você comanda. Sim. O quão você consegue conquistar com esse seu comando, essa sua, né, esse seu avançar natural. E entendendo nesse caminho quem são essas pessoas que você confia, que são pessoas que te ajudam a conseguir cada vez mais novos lugares, Sim. novos florescimentos, novos renascimentos, né? Novas conquistas, novas realidades potentes. Eu sinto que se conecta muito com o que saiu no meu último jogo de Búzios, assim, muito, muito, muito. Eu amo porque é recente. É recente. Então, faz o quê? No máximo 2, 3 meses. E eu acho que é bem essa energia mesmo de eu voltar a olhar para tudo que eu já fiz até então e acreditar. Porque existem essas conexões, existem esses projetos e as coisas sempre se fizeram nesse lugar. E eu sinto que, principalmente nesses últimos 4, 5 meses que foi da separação, principalmente dentro desse lugar, somado à minha saída do mercado tradicional, eu estou nesse momento de renascimento mesmo. Renaissance, né? A mamãe Beyoncé já ensinou. Então eu tô nesse momento real, entendendo que eu posso hoje me colocar nesse lugar e me desafiar, porque isso me move. E mesmo com medo lá atrás de fazer o livro, eu fiz o livro, mesmo com qualquer receio que eu tenha hoje em dia, mas sabendo que eu tenho todos esses contatos, sabendo que eu tenho a rédea na minha mão, tenho certeza que saindo no Búzios, saindo agora nas cartas, eu não posso mais ter dúvida, né? Só uma só, vai, antes que me matem, vai. Só pra última, só qualquer uma. Só quero só um último axé. Olha lá, tá vendo? É isso. O que você falou? Voltar pra sua intimidade, entendeu? É esse momento dentro de você, desse lugar da noite, né? A lua tem esse lugar de introspecção e de sentimentos que são guardados, né? Então aqui é o armário sentimental que te faz relembrar o tanto que você já galgou lugares com essa sua força de vontade, sua determinação, e é possível continuar galgando mais com esse seu essa coragem, essa bravura. A bravura vem disso. E fico feliz que de alguma forma conectou, né, esses jogos, porque a espiritualidade ela tá aí de diversas maneiras, né? E é mais uma forma de ler algo sobre a sua vida. Então, se foi útil, eu fico muito feliz. Muito útil. Foi a primeira vez que foi registrado, né? Porque todas as outras vezes eu não consegui gravar nem ver. Então, eu vou ver e rever para lembrar justamente desse momento que é especial para mim, porque acontece dentro desse lugar de renascimento mesmo, profissional, emocional e espiritual. Então, tô muito feliz e não sou mais virgem nas cartas, gente. Mais um que eu desvirginei, querida. Arrasou. E também a leitura de cartas, de alguma forma, ela pode também servir para essa pessoa que está assistindo, porque são conselhos da vida, né? Da vida, né? É um recorte seu, é a sua energia, mas de alguma maneira isso também reverbera nas pessoas. Sim. E é isso que Queer Box pretende, né? Trazendo outras pessoas com histórias riquíssimas, com vivências assim tão plurais, né? De experiências, seja na igreja, seja na escola, seja em várias escolas, né? Então, é para isso que a gente abre esse espaço, tanto em audição quanto de imagem. Então, fico muito feliz mesmo. Eu e também. antes de encerrar, conta pro pessoal aqui, né? Quais são os seus próximos planos? Já falou dos livros, né? Mas quais outras prospecções? E também deixa uma mensagem para esse pessoal aí, que é mais um extra, né? Uma mensagem extra para quem está assistindo e ouvindo também a gente. Bom, eu quero falar para todo mundo que está assistindo, que está ouvindo, que tá nas nossas mãos, né? Porque assim como sai nas cartas. Eu acho que se eu tivesse tirado a caneta da minha mão, eu não teria conseguido escrever a história que eu estou escrevendo, não só do livro Quaderno Mário, que está por aí para todo mundo ler, mas a história da minha própria vida. Eu hoje, olhando para trás, eu consigo ligar os pontos na qual eu passei e consigo entender o quão foi importante para mim ter vivido tudo que eu vivi para ser quem eu sou hoje. É lógico que a gente gostaria, na verdade, gostaria de ter vivido uma vida de privilégios. Mas se ela não existiu no passado,
passado, ela pode existir nesse presente e no futuro muito próximo. Então, eu sou muito, muito desse conselho de estudar real, não para de estudar, não para de ler, não para de trocar, vai atrás dos objetivos que estão próximos daquilo que você quer fazer e vai construindo. Tenha próximo de você pessoas que acreditem e que te abracem e que te respeitem como você é, para que você se sinta pleno e confiante daquilo que você quer fazer. E vamos ser felizes, vamos dar risada, vamos beijar na boca, vamos viajar, vamos construir memórias positivas, porque são elas que vão fazer com que a gente incentive outras pessoas também a querer viver. Porque é sobre isso, né? Qual que é o legado que você quer deixar quando você não estiver mais aqui? Como você quer ser eternizado? Eu lembro que eu vi uma peça de teatro falando sobre 2 sentimentos, né? Como que você quer virar depois que você morrer? Você quer virar saudade ou você quer virar mágoa? Eu quero virar saudade. Ai, que linda, amei, arrasou, arrasou, que incrível. Tem mais algum plano que você quer comentar para as pessoas? E o plano é trazer as histórias de saída do armário novamente para o canal e ir para a 6ª temporada. Então, meu plano para 2024 é trazer esse formato de novo para o canal, para as outras plataformas. Planejo os livros novamente e tô com umas construções de workshops, de palestras para falar com a sua empresa, para falar com a sua instituição, escola, para a gente construir um mundo do trabalho, um mundo educacional muito mais plural e diverso. E é isso, me encontrem aí nas redes sociais, Samuel Gomes nas redes sociais, Guardei no Armário no YouTube, livro Guardei no Armário também em todas as plataformas digitais e também o livro físico tá por aí para você também poder encontrar. E é isso, gente, que Queer Box cresça cada vez mais e mais, que a gente encontre não só nas plataformas digitais na internet, mas que a gente encontre abertura também para projetos como esse, estar na TV, porque é isso, a gente precisa estar em todos os lugares, estar em todos os lugares é estar também na mídia, que chega a muito mais pessoas sem o acesso à internet, então que vocês cresçam muito. Ai, que incrível, amei. Olha, já estou com saudades, hein? Chama mais. Bom que a gente pode agora fazer nossas tours por aí, nossos rolês, para que a saudade, de alguma forma, ela seja suprida, mas é isso. E para você também que gostou e tá assistindo agora, não tenha saudades, assista várias vezes, compartilhe com as pessoas, com os amigos, inimigos, com os haters, compartilhe, só pluralize esse conteúdo riquíssimo, e como você falou, né, que esse projeto cresça cada vez mais, porque a missão é tornar representativo, é tornar lúcido, é tornar possível, né, que as pessoas possam se inspirar na sua vida, em outras vidas e buscar, né, a autonomia que elas tanto precisam, que elas tanto buscam que o outro faça com elas, né, a autonomia de si mesmo, das suas próprias vidas, das suas próprias histórias, dos seus legados. Bom, é com essa maravilhosidade que eu me despeço desse episódio de hoje. E muito obrigado de coração, foi incrível. Obrigado de coração mesmo, estou muito feliz. Obrigado você. É isso, gente. Um beijo. Acompanhem mais, tá? Vai ter muito mais coisas, muito mais gente incrível, maravilhosa como o Samuel, tá bom? Até mais, queridinhas. Beijo.